Deus seja louvado neste dia. E que nós possamos alimentar ainda mais e mais e mais essa expectativa tão positiva do retorno do nosso Senhor Jesus, que virá sobre as nuvens. E nós, se estivermos aqui, como nós estamos, num abrir e fechar de olhos, nos encontraremos com Ele para toda a eternidade. Aleluia! Glória a Deus! Você pode se aceitar. Ora vem, Senhor Jesus. Oficialmente, né? Ainda que o ano já tenha iniciado, mas para nós aqui, retornando do nosso recesso, é isso? Primeiro culto, quem tomou o cafezinho? Quem chegou no horário, né? Hã? O pessoal está falando assim, poxa, então imagina, pastor, quando for o cafezão. Se esse é o cafezinho, imagina o cafezão, né? Mas, glória a Deus,
E a nossa expectativa é de que toda ceia, hoje é culto de ceia. Estão vendo aqui, ó? Tem mesa nova, percebeu? Ou não? As mulheres novas, os homens, o Valtinho nem percebeu aqui. Não entendi. Mas as mulheres notam que elas ficam olhando o sapato uma das outras, falam, nossa, tá de sapato novo, diferente. Né? Mesa nova, culto de ceia. E todo culto de ceia nós vamos fazer o mesmo. Nós vamos ter um café, né? Vamos ter uma mesa, vamos ter aí um momento de comunhão, um momento de confraternização. Até porque, quando a gente olha e vê a ceia do Senhor lá, narrada por Paulo aos Coríntios, e aquilo que Jesus fez também, quando ele estava com seus discípulos, na verdade era um grande momento em que eles sentavam à mesa para comer. Para comer. E ali eles partiam o pão. Foi Jesus então que estabeleceu, né? O pão, o vinho, mas para além do pão e do vinho tinha várias outras coisas. E eles tinham ali aquele momento de comunhão. A igreja de Corinto era uma igreja que estava experimentando isso, assim, muito ativamente. As pessoas, cada um trazia lá um prato disso, um prato daquilo, e eles comiam juntos. Paulo, inclusive, vai orientar aquela igreja e falar o negócio seguinte: vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui, porque vocês estão tornando isso uma bagunça, né? Porque o pessoal, um trazia lá um leitão assado, o outro trazia um pé de frango. Aí o pessoal que trazia o leitão assado se reunia naquele cantinho e ficava comendo leitão assado. Quem trazia o pé de frango ficava naquele canto comendo. Paulo falou, não, é na verdade para vocês estarem juntos, partilhando da mesma coisa, tendo comunhão uns com os outros, né? É para fazer isso juntos. Então nós entendemos aí fazer desta forma, ter o café da manhã, mas tem que chegar cedo, gente, certo? Tem que chegar cedo aí, para a gente poder ter um tempo, bater um papo, conversar, e aí depois o pessoal sai recolhendo. Falei, Van Carmen, cadê ela? Está lá ainda, arrumando as coisas? Você vê, estou até arrumando as coisas. Van Carmen, 9h15, sai recolhendo tudo, tira tudo, né? Esconde tudo, para ninguém vai ficar comendo aqui. Mas é na verdade para a gente ter um tempo, o horário certo, às 9h30, então, começamos o nosso culto. Glória a Deus por isso, né? Amém? Vocês perceberam também que a igreja está um pouco diferente? Lá na frente? Ou não notaram também? Notaram? A recepção ali, quem percebeu? Ninguém reclamou, pastor, tiraram aquela cor tão bonita que tinha aqui, lembra do vinho? Tinha uma parede de cor de vinho ali? Ninguém falou nada para mim, né? Será que perceberam mesmo? Notou o vaso lá da frente? Os pinheirinhos? O pessoal fala, não é pinheiro, isso daí eu não sei lá que nome que é. É um nome meio japonês. Ficou bonito? Está ficando, não está? Na verdade não terminou ainda. Ainda tem outras etapas. Vai ainda fazer a fachada ali, vai ficar um letreiro bonito ali, vocês vão ver depois, o símbolo da Univai. Eu acho que essa semana que entra agora já finaliza esses trabalhos. Mas eu queria agradecer aí o Vitor. O Vitor fez a textura lá daquele cinza, né? Cadê o Juan? O Juan já foi para a salinha? Gente, o Juan deu uma força aqui. Pastor, já acabei o que tinha que fazer, e agora? O que tem para fazer? Eu falei, gente, precisa arrumar uma coisa que ele vai ficar um tempo. De toda hora, pastor, já acabei. Pastor, já acabei, e agora? O que eu faço? Aí a gente passou para ele, né? O vaso para ele pintar ali. O Evandro, vai lá, dá uma supervisão ali. Aí até deitava no chão ali para pintar direitinho lá embaixo, no meio da rua, passando o carro de bombeiro, a polícia passou ali, olhou assim e falou, é isso aí. Não é trabalho escravo não, está aprendendo. O Juan ajudou, o Ronaldo, o Luizinho também não está aqui hoje, mas ajudando também aí na pintura. O Evandro foi passar aí e falou, deixa eu lá conversar com os vídeos, ver uns negocinhos. Passou, ficou. Né, Ronaldo? Tem essa não, os dois. Ele e o Juan já ficaram ajudando aí. Algumas coisas ainda vão serem feitas, né? Nem tudo está pronto ainda, mas a gente já avançou um pouquinho. Eu creio que está ficando legal. A fachada vocês vão ver depois. Eu acho que essa semana está pronta, vai ficar bem legal também. E eu queria que você, nesse momento, fechar seus olhos, vamos agradecer a Deus por podermos fazer isso.
E também por essas pessoas que puderam ajudar, aqueles que vão ajudar na sequência, né, Davi? Davi, o vídeo já está escalado aqui para mexer na parte elétrica, para trabalhar ali a iluminação. Então, agradeça a Deus neste momento. Fala: Deus, eu te louvo, eu te agradeço por nossa igreja. Fala assim: por minha igreja, por nossa igreja. Eu te louvo, eu te agradeço, ó Deus, pelas pessoas que o Senhor colocou conosco, que tem nos abençoado, que tem nos ajudado. Nós te agradecemos, ó Deus. Ore abençoando essa vida. Fala: Deus, abençoe essas vidas que têm se dedicado, têm se empenhado, têm se disposto. Cada um que se envolveu, cada um que, ó Deus, colocar ali o seu coração na tua obra, cada um que se empenhar em fazer algo para que o teu nome seja glorificado, Deus. Abençoe essa vida. Abençoe, Senhor amado, o seu lar. Abençoe a sua casa. Que ele possa experimentar a tua bênção, o seu lar, a sua casa. E que eles ali percebam a graça do Senhor se manifestando na vida deles. E reconheçam que o Senhor é quem está galardoando eles, porque eles têm sido fiéis a Ti. Abençoe essas vidas, ó Deus, para que elas prosperem em todos os seus caminhos. Abençoe, Senhor, cada dizimista desta igreja, cada pessoa que tem entendido a importância, não apenas de dizer assim que eu contribuo, mas a importância de dizer assim: eu estou devolvendo a Deus aquilo que não é meu, aquilo que não me pertence. Pai, eu oro no nome de Jesus, para que essa pessoa, para que essa vida, para que essa casa, para que esse lar experimente das tuas bênçãos. Derrama sobre eles as tuas bênçãos, que eles experimentem a graça e que graça seja multiplicada sobre eles. Que eles possam dizer: isso vem de Deus, isso vem de Deus, é graça, eu não mereço, mas eu vejo que é Deus se manifestando na minha vida. Que graça seja multiplicada, Senhor, na vida dos teus servos, no lar dos teus servos, na casa dos teus servos. Oramos, meu Deus, para essas pessoas que estiveram aqui, chegaram mais cedo, prepararam essa mesa tão farta, se preocuparam ali ao longo desses dias, nos bastidores, indo aos mercados, comprando cada uma das coisas que compraram, se dedicaram, empenharam o seu tempo nisso, para preparar esse café da manhã, e todos nós aqui pudemos desfrutar. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua bênção, pela tua graça e pela sua prosperidade em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós teremos um momento também agora de apresentação. Quero chamar aqui os avós, né? Porque eles vêm e falam: não, nós vamos também junto, estamos aí. Os avós corujas, Rosana, Danilo. Nós vamos apresentar aqui o Cauê, essa vidinha, apresentá-la diante de Deus e falar: Senhor, está aqui, ó, pertence a Ti, é Teu, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado na vida dessa criança, né? Esse cara fica aqui do lado da Rosana. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar aqui por essa família e por essa vida, pelo Cauê, que já está olhando para todo mundo aí, falando: o que está acontecendo? E nós vamos dedicar essa criança ao Senhor e falar: Senhor, guarda todos os seus caminhos. Precisamos até mais fazer isso nas nossas casas e pôr as mãos sobre os nossos filhos e falar assim: que a bênção do Senhor esteja sobre o meu filho. Você tem feito isso? Quem faz isso daí? Mas tem que fazer sempre, a gente precisa fazer isso com frequência. E pôr as nossas mãos e falar: Senhor, eu abençoo o nome de Jesus. É falar assim: cobre ele com o teu sangue, cobre ela com o teu sangue. Você tem feito isso? Não é apenas uma coisa que a gente diz assim, um ritual, né? Gente, isso tem efeito espiritual, no mundo espiritual, né? E é o que nós vamos aqui neste momento fazer, apresentando o Cauê diante de Deus.
Fala, Senhor, guarde os caminhos do Cauê, para que ele cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor, para que ele cresça em graça diante de Deus e diante dos homens, que ele seja uma bênção. Estenda suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos aqui, Senhor amado, o Cauê. Em nome de Jesus, nós o apresentamos diante de Ti. O desejo, Senhor, do nosso coração, e como igreja nós fazemos isso. A Tua igreja está neste momento, as nossas mãos estão estendidas, e nós estamos aqui orando, Senhor, abençoando a vida do Cauê, para que os seus caminhos, ó Deus, sejam guardados em Ti, para que o Senhor o abençoe, que ele cresça, Senhor, cresça em graça diante de Deus, diante dos homens, que ele conheça o Senhor, que ele conheça os seus caminhos, que a Tua palavra, Senhor, esteja diante dele, e que ele guarde a Tua palavra no coração, para que ele não peque contra Ti, para que ele tema o Senhor em todos os seus dias, para que ele seja um testemunho da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder em sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós o dedicamos a Ti, nós separamos a Ti, o apresentamos diante de Ti, para que, ó Deus, o mundo não tenha o poder de o atrair, para que, Senhor amado, o mal, o diabo não possa contra a vida dele, mas que ele seja, Senhor, um instrumento em suas mãos. A bênção do Senhor esteja, Senhor, sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família, Deus, sobre a vida, Senhor, da Nicole, para que ela possa, Deus, como mãe, ensinar o Cauê nos caminhos do Senhor. Oramos, ó Deus, pelos avós, pelo Ivanildo, pela Rosana. Apresentamos, ó Deus, esta família diante de Ti, para que, ó Deus amado, eles também possam crescer em graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que pelo exemplo deles, o Cauê possa glorificar o Senhor. No nome de Jesus, como igreja, estendendo as nossas mãos, nos abençoamos, nós dizemos, assim seja. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir esse momento. Glória a Deus. Amém, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar. Natália, vem cá. O vídeo está lá? Já deixou tudo? Então vem cá. Tem um recadinho para dar para a gente ouvir, ó. Acho que é melhor passar o vídeo depois eu falo. Você solta, por favor. Uma escola de educação cristã básica construída no interior do estado do Pernambuco, agreste do Brasil. Isso é possível juntos. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és. A Conferência Diamantes do Brasil é a oportunidade de escrevermos essa história juntos. Todo o valor arrecadado será revertido para a construção da escola cristã clássica em Buíque. Você não pode ficar de fora dessa. Faça um investimento na sua vida e no reino de Deus. Terão 2 dias de muito aprendizado, com a presença do reverendo Hernandes Dias Lopes, da professora Inês Borges, do cientista Marcos Eberle e do Dr. Piva, nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2023, na Igreja Batista Restauração, na cidade de Mauá, São Paulo. Você é nosso convidado especial. Juntos podemos escrever essa história e marcar a eternidade de nossas crianças.
conferência e em nome do Instituto Brota Vida, que é o Instituto da Igreja Restauração. E essa conferência, ela foi gerada assim, no coração da CIL, para ajudar esse projeto mesmo. Então eu venho hoje convidar todos vocês a participar conosco nos dias 3 e 4 de fevereiro ali na Igreja Batista Restauração. Ao final do culto eu vou enviar o link no grupo da igreja para vocês adquirirem o ingresso. Todo o valor vai ser revertido para a construção dessa escola, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, o Instituto Brota Vida, ele existe há muito tempo, há mais de 10 anos. E no começo do ano passado, eles, 2020, né? Final de 2021, eles fizeram uma ação lá de final de ano, entregaram Bíblias e as pessoas ficaram felizes porque ganharam essas Bíblias, porém elas não sabiam ler. E aí, ao retornar aqui para São Paulo, a pastora contou isso para a Silvana e a Silvana falou: não, eu vou lá no meio do ano e a gente vai alfabetizar essas crianças, esses adultos. E isso aconteceu, acho que vocês se recordam disso, né? Então, a Silvana foi para a Buíque, com a ajuda também, um movimento muito grande que nós fizemos, ajuda algumas pessoas aqui da igreja, e isso renovou a esperança desse pessoal que está lá há muito tempo, que já está num trabalho cansativo, né? Porque muitos anos, e é muito difícil, é aquela situação, como eles vão, como virão se não aqui entregue, como e ninguém se dispõe aí, né? E eles foram, só que depois de um tempo isso ficou cansativo. E essa ação feita ali pela CIL, eu tenho certeza que foi um mover de Deus. E eles renovaram as esperanças deles. E ao retornar, uma das pessoas que estavam lá começou a cursar pedagogia. E nasceu esse desejo de construir a escola. Então entramos em contato com o reverendo Hernandes, com o Marcos Everly, com a doutora Inês, com o doutor Piva, e todos eles aceitaram ir até lá para a gente conseguir fazer essa conferência, e todo o valor vai ser revertido para a construção da escola. Então, hoje a gente pode escrever juntos essa história, a gente pode ajudar esses irmãos que estão ali, alcançando vidas, mudando ali no meio daquela situação que é o Agreste do Brasil, né? E então eu quero convidar cada um de vocês podem junto com a gente escrever essa história. Imagina, quando a gente pensou em ir até lá, quando falou isso pra mim, rapidamente eu falei, tá bom, vamos fazer. E Deus fez um mover muito grande. Hoje lá tem uma biblioteca, hoje eles têm encontros de quinta e terça-feira, se eu não me engano, eles têm esses encontros para que eles possam continuar essa alfabetização. E a construção da escola vai ser incrível, porque até a gente que colocou no vídeo uma piscina. Falei, por que nós vamos colocar uma piscina? Né? Porque agora eles conseguem dessalinizar a água e seria algo extraordinário, porque lá é seco. Então, eu creio que Deus pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Então, eu quero convidar mais uma vez cada um de vocês. Ao final do culto, eu vou enviar no grupo da igreja. Cliquem lá, é pelo Simpla. Façam uma compra do ingresso e participe junto com a gente, tá bom? Obrigada. Glória a Deus. A Silvana, né? A nossa igreja, vocês conhecem, está trabalhando aí com crianças. No seu coração o desejo de poder fazer algo diferente, e é quem está encabeçando praticamente todo esse trabalho, o pastor Guilherme junto ali, e será sediado na Igreja Batista Restauração. É um trabalho deles lá em Buíque, e eles estarão então aí ajudando, estão encabeçando. Como igreja nós estamos apoiando, porque é algo que a gente entende importante, né? Até para apoiar também a Sil aí que está correndo atrás de tudo isso. Qual que é a nossa contribuição? Se inscreva e participe, certo? Esteja lá presente. Vamos não só prestigiar, mas também ser edificados, aprender um pouco daquilo que essas pessoas têm que passar para nós. Pastor Hernandes Dias Gomes,
Dr. Marcus Erbeli, né, uma pessoa assim, bastante conceituada na área científica. Tem inclusive alguns livros que nós adquirimos, está na biblioteca ali na livraria, você pode adquirir. Ele tem um livro que ele escreveu que chama-se Fomos Planejados. E tem um outro também que é A Batalha do Século, que aí é uma disputa entre o criacionismo e a evolução. Você pode adquirir, dar para o seu filho vai ler, vai entender, vai distinguir o que é o criacionismo, o que é a evolução, por que une o outro, né? Então, a gente aprende com isso e também cresce. Então, vamos aí nos unir, participar disso e, creio, vai ser bênção. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Tiago. Cadê o Tiago? Está aqui hoje, vai cá. Livro de Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 18. Quem já leu esse livro? Duas mãos levantadas. Não é possível, gente, que só 2 pessoas leram este livro. Martelinho leu também? É? Já sei ler. Você sabe ler? Já foi alfabetizado? Tá certo. Tiago, um livro tão pequeno, eu reli pela manhã, antes de vir para a igreja. Se você não leu ainda, leia mais uma vez, releia. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, e ela é útil para tudo, para tudo. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vocês terão delas aquilo que diz respeito à vida eterna. Olha só, o que nós estamos vivendo aqui hoje tem a sua importância, tem, mas é tão rápido e é tão passageiro. São coisas que vão desaparecer. Mas a gente deve se focar naquilo que não acaba, não perece, é eterno. E quando a gente fala da palavra de Deus, as Escrituras, elas são eternas. Elas vão permanecer, e permanecer para sempre. Jesus mesmo disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Se nós quisermos encontrar sabedoria, se nós buscarmos por conhecimento, nós teremos a palavra de Deus. Nós teremos o conhecimento e nós alcançaremos sabedoria buscando a palavra de Deus. E ela traz para a gente aqui ensinos para todas as questões que a gente vai enfrentar na vida. Para cada desafio, para cada necessidade, a palavra de Deus, ela vai suprir essa nossa necessidade, ela vai nos ajudar nesses nossos desafios. E eu convido você, iniciando este ano, a olhar para a palavra de Deus, talvez como você ainda nunca olhou, e ter na palavra de Deus algo que é o mais importante para a sua vida, para o seu dia a dia, e assumir um compromisso de, pegar a palavra, acolher essa palavra, como o próprio Tiago vai dizer assim, com mansidão. O salmista, ele vai dizer: a tua palavra eu guardei no meu coração. E por que a gente guarda a palavra no coração? Para não pecar contra ti. Porque assim, o pecar é algo muito fácil. É fácil. Por quê? O nosso corpo, ele está aí, morto em seus pecados e delitos, e a gente está nele. Você está nele. Então a gente precisa de algo que nos dá o quê? Fortalecimento, para que o pecado não se torne o quê nas nossas vidas? Uma rotina. Nós estamos sujeitos a pecar, nós estamos sujeitos a errar. O problema se torna quando o pecado se torna uma rotina. Quando o pecado ele se torna ali, não mais um pecado, mas uma iniquidade, algo comum. Eu já não consigo enxergar, Eu não sei quando, você, em algum momento, a gente teve aqui um
tempo desse daí, um problema com ratos. E eu não estou dizendo que a gente não vai ter mais. Né? Por quê? O McDonald's do lado, um riozinho aqui atrás. Né? Então a facilidade de às vezes se atrair esses bichos, eu acho que não foi Deus que criou, né? Que nem a barata, isso daí é consequência do pecado no mundo. Então as coisas tornaram assim ruins. Porque Deus não criou espinhos, certo? Deus não criou os espinhos. Mas depois do pecado, Deus falou: maldita a terra. Então aí a terra passou a produzir coisas que não eram boas. O rato não é bom. Quem gosta de rato aqui? Eu gosto de rato só nos filmes. Ratatouille, quem já assistiu Ratatouille? Né? Ali até quase uma paródia do Ratatouille. Ele fala assim: gente, vocês não têm noção do quanto de rato tem nos restaurantes. Né? Eu falo da comida francesa refinada, é tudo ratinho que está fazendo essas comidas. Você come e fala: que delícia. Né? Olha, nós fizemos aí um trabalho de dedetização, de desratização, e aí eles prometem para a gente que eles vão morrer secos, né, pastor Luiz? É só promessa. Por quê? Eles encontram água, depois que eles comem lá a comidinha envenenada, e aí se eles encontram água e eles se hidratam, eles acabam, o veneno não tem o efeito que deveria ter de secar. Eles vão no riozinho ali do lado, tomam água e voltam para cá. Aí, vários morreram por aí. Quem que vem ajudar aqui na desratização? Eu não sei se chama desratização, é tirar rato. Como que chama isso? Não, mas desratizar é você agora ir tirar os ratos dos lugares. O Silvio, cadê o Silvio? Ajudou, né, Silvio? Quantos você tirou? 6, 7. Ó, só o Silvio, 6, 7. Eu achei uns 3. Quem mais estava aí? O pastor Guilherme também estava aí. Eu não lembro mais quem foi que ajudou. Ronaldo também ajudou. Agora fala para mim o cheiro, Ronaldo. Como que era? Era bom? Não, uma delícia. Silvio, o cheiro era bom? Quanto mais você se aproxima ali do... Nem comentar. Nem vou comentar. Esses dias eu fiz uma limpeza ali no nosso almoxarifado. E Silvio, eu não sei se você recolheu tudo que tinha para recolher, porque eu encontrei mais um lá. Né? E eu não sei se era de outra ninhada, enfim. Mas o cheiro é tão ruim que você consegue identificar que algo não é bom. Certo? O fedor apodreceu. Aquele cheiro, nós compramos um monte de naftalina, nós jogamos naftalina por entre ali os forros, em todo quanto é canto, né? Para camuflar o cheiro. O pessoal chegava na igreja aqui: nossa, igreja cheirosa. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada, né? Tudo camuflado, tudo camuflado. Mas o que eu quero trazer para você em relação a essa nossa experiência é o cheiro. Sabe? O pecado tem que feder para você. Está como um rato morto. Porque se ele não fede para você, então você vai achar que aquilo é bom. E não é. Está entendendo? Precisa feder. Só que eu só consigo ter algo assim para mim, e identificar o pecado como pecado, quando eu conheço a palavra. Por isso o salmista também fala assim: a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Então é nela que eu encontro a vida eterna. Para que eu me afaste daquilo que não é bom, e eu me aproxime daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que não muda, daquilo que é eterno. É focar nas coisas que são eternas, e não nas coisas que perecem. Olha, quem tomou o café da manhã aqui? Vai, gente, tem medo não, pode falar que tomou. Não vai pagar não, foi de graça, esse foi de graça. Né? Estava bom? Estava mesmo? E cadê o café? Cadê ele? Acabou. Sabe quando você senta à mesa? Esses dias fomos lá jantar no Silvio. Comida boa. Você começa a comer, você fala: vou comer. E aí daqui a pouco a fome acaba, Silvio. Aí você fica triste porque você fala assim: não dá para comer mais, né, pastor Luiz? Assar aquela picanha, Israel. Aí você corta assim, você começa a comer. Mas daqui a pouco o negócio encheu, você fala: meu. Tem gente até que diz assim: nossa, estou triste. Comeu, ficou triste.
né? Esse é mal de final de ano, festa de final de ano. Come, depois fica triste. Então assim, é uma coisa que passa rápido. O cafezinho, muito legal, bonito, gostoso, acabou. Vou fazer a cirurgia. O pastor Lívia vai fazer uma cirurgia do estômago. Ele já está se preparando, falou que um só não está dando. Né? Coloca mais um ali. Sabe? São coisas tão passageiras e que a gente desfruta por tão pouco tempo. E aí a palavra mostra pra gente assim, ó, não foque nas coisas que são passageiras. Aproveite delas, desfrute delas, mas não foque e não coloque o seu coração e a sua esperança nessas coisas que desaparecem. Mas foque então naquilo que é eterno. Por quê? Momentos difíceis nós vamos enfrentar sempre. Aflições nós vamos ter sempre. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, passar por aflições, passar por dificuldades, e o próprio Tiago vai falar sobre isso aqui nessa carta. Ele fala assim: tem por motivo de muita alegria. Eu falo: esse cara está doido. Esse cara bebeu antes de escrever isso aqui. Se a gente não conhecesse que foi Deus quem fez e escreveu, a gente diria: esse cara está maluco. Tende por motivo de muita alegria o passar por diversas provações. Quem está passando por uma provação hoje aqui? Hoje, nesse exato momento, quem está passando por uma provação? Só uma pessoa, o restante está tudo bem? Glória a Deus, aleluia. Né? Olha, se você não está passando hoje, amanhã eu profetizo sobre a sua vida, né? Você vai passar, é inevitável, não tem jeito. E aliás, é bom que isso aconteça. Como assim, pastor? É bom? É bom porque a prova da sua fé, fala assim: a prova da minha fé. Porque você precisa ser provado, e você só vai ser provado quando você passa pela dificuldade. Se está tudo bem, não exige nada de você. Mas quando o negócio aperta, aí você se vê na necessidade de: não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me virar, porque assim, algo agora está exigindo de você uma resposta. Isso faz com que você o quê? Cresça. Você vai descobrir capacidades que você não percebia antes. Você vai descobrir que você pode chegar a lugares que você antes não imaginava poder chegar. Agora, se estivesse tudo bem, se você não fosse desafiado a nada, você ficaria ali normal, a sua vida correndo, dia após dia, só que você não cresce. Quando você enfrenta dificuldades, quando você enfrenta aflições, então você é levado a um estado de resposta. Você precisa reagir. Eu preciso reagir à situação. Aí, o que eu estou querendo propor para você nessa manhã? A sua reação não tem que ser uma reação segundo a carne. A sua reação não tem que ser uma reação segundo a alma. Mas a sua reação tem que ser uma reação do Espírito. Porque se você reagir pelo Espírito, você vai crescer. As pessoas que reagem na carne, elas só se afundam cada vez mais no pecado. As pessoas que reagem na alma, elas ficam doentes. Emocionalmente elas ficam doentes. Cada dia mais. O medo vai tomando conta. Essa pessoa começa a ter problemas físicos. Ela começa a ter patologias, as tais das doenças psicossomáticas. Ela começa ali, né? Coração palpitando, né? Começa ali a desenvolver taquicardias. Porque é preocupação. Porque está focando em coisas que são passageiras. Mas quando você coloca o seu coração nas coisas que são eternas, você vai crescer, você vai avançar, você vai progredir e vai aprender coisas que você não pensava antes poder aprender. Quando a gente olha aqui esse livro, essa carta de Tiago, e a partir do verso 18 ele está falando sobre fé. Ele diz assim: olha, entretanto alguém poderá afirmar: você tem fé,
e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei ou demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai da fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se, assim, a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Observas que uma pessoa é justificada por meio de suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz, que foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma, a fé sem obras é morta. Iniciando este ano, oficialmente, vamos falar de fé. E para que eu tenha fé, eu preciso conhecer as Escrituras. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir, ele vem pela pregação da palavra de Cristo. A gente observa alguns exemplos, e Abraão é um desses exemplos, e a gente vai ver lá no Antigo Testamento como é que ele teve fé. E aí a Bíblia mostra que ele teve fé fazendo o quê? Ele vivia uma vida dando glórias a Deus. Dando glórias a Deus. Mesmo que ele olhasse as circunstâncias, mesmo que ele tivesse aflições, mesmo que ele visse uma série de dificuldades, ele enfrentava cada uma dessas dificuldades dando glória a Deus. E aí a Bíblia diz que ele fortalecia a sua fé dando glórias a Deus. Mas pastor, o que isso tem a ver com a palavra? No que isso se aplica? No conhecimento da palavra. Ora, a palavra diz assim: Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Então, está escrito na palavra que isso acontece, que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. A gente terminou o ano falando mais ou menos disso. Mas eu quero retomar nessa parte aqui. Quando a gente olha as circunstâncias, e elas são adversas, elas são difíceis, você tem que olhar para elas não do ponto de vista da carne, e nem do ponto de vista da alma. Por quê? A carne dirá o quê? Ela vai dizer assim: eu preciso de alguma coisa. Eu preciso satisfazer, os meus desejos, porque alguma coisa não vai bem, e eu preciso de algo, eu preciso de algo que satisfaça os meus desejos. A alma vai dizer o seguinte: ó vida, ó céus, ó mundo. E aí no Espírito, o que você vai? Se você está andando no Espírito, como você vai reagir a isso? Você vai olhar para aquilo que está escrito aqui em Tiago, e você vai dizer assim: lá está escrito, tende por motivo de muita alegria. Eu estou passando por uma aprovação, e eu vou me alegrar do Senhor, eu vou glorificar o Senhor. Eu vou olhar para as Escrituras e eu vou ver que Abraão fortaleceu a fé dele, dando glórias a Deus. Eu vou olhar para as Escrituras e vou ver que lá está escrito que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Então, se isso é uma verdade, eu sei o que é, como que eu vou viver esse momento difícil? Ou como eu vou viver a minha vida? Porque a vida é difícil. Esse é o detalhe. Como eu vou viver a minha vida? Dando glórias a Deus. Está aí uma forma. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Lembra domingo, o último domingo do ano, 2023 ou 2022? Nós cantamos aqui: Tu és fiel, né? Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor.
É olhar para aquelas dificuldades que estão me cercando, é olhar para o medo que se avizinha, e eu continuo glorificando a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Essas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Isso é glorificar a Deus. Era isso que Abraão fazia. Estava ali diante dele a dificuldade, as impossibilidades, ele reconhecia, mas ele dava glória a Deus. Ele dava glória a Deus. Ele louvava o Senhor. Ele bendizia o Senhor, porque ele dizia em seu coração: fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Sabe? Quando você olha a Deus e conhece a Deus, porque aqui essa passagem está dizendo algo nesse sentido. Você crê em Deus? Quem crê em Deus aqui? Amém. Tem a passagem que está dizendo assim: os demônios também creem. Então não mudou em nada entre você e o demônio, não mudou em nada, porque os demônios também creem. Mas o que diferencia uma pessoa de fé, né, de uma pessoa que apenas crê na existência de Deus? O que diferencia? É nisso que essa passagem está falando. É disso que ela está tocando. Ela fala assim: você precisa andar de fé em fé. O meu justo viverá pela fé. Mas como é que eu vivo pela fé? Eu vivo pela fé conhecendo a Deus. Como eu conheço a Deus? Lendo a Bíblia, conhecendo a revelação dele e aplicando aquilo no meu dia a dia. Porque não adianta eu conhecer apenas: eu já li isso. Tem gente na igreja, né? E até fica fazendo disputa. A minha mãe faz disputa com a Solange. Né? O pastor está pregando aqui e fala de alguma coisa, ele já levanta: olha, está lá em 1 João, não sei das quantas, eles ficam disputando. Olha, não adianta eu saber onde está escrito, não adianta eu saber que aquilo está escrito. Não basta. Esse é o primeiro passo, é importante. Eu conheço, né? Eu já li. Então, o primeiro passo, vamos lá. Quem está lendo a Bíblia aqui? E se você que não levantou a mão, você vai começar a ler agora. Não agora que eu estou pregando, você vê, tá? Mas você vai chegar em casa e você vai assumir um compromisso. Você vai assumir um compromisso. Fala assim: este ano de 2023 vai mudar o negócio aqui em casa. Eu vou ser uma pessoa diligente. Diga aí: eu vou ser uma pessoa diligente. Eu vou ler a Bíblia como eu nunca li antes. Você vai se dedicar. Vai chegar aquele dia, aquele momento, você não estou com vontade nenhuma, porque as coisas aqui estão acontecendo assim, assim, assado. Aquela tristeza que vem e chega. E aí a Bíblia, ela vai te ensinar muitas coisas a respeito disso. Fala assim: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Esse é o momento que você fala assim: nossa, tristeza, resiste ao diabo. Resiste ao diabo, ele vai fugir, porque ele está ali tentando te afastar de Deus. Ele está tentando te jogar no caminho, no buraco, para que você não consiga fazer o que você é capaz de fazer. Ele quer te anular, ele quer te escravizar, ele quer te prender, ele quer te impedir de fazer o que Deus te chamou para fazer. Então você fala: não, eu conheço as Escrituras, que eu cuido delas, a vida eterna. Então no momento desse a Bíblia diz assim: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então resistir é você permanecer em Deus. É você falar assim: não, então quanto mais eu estou precisando, mais eu vou ler a palavra agora. Eu vou ser diligente, porque eu preciso disso como nunca antes. Eu vou ler mais. Eu vou ler mais. Então, eu vou ter uma vida disciplinada. Fala aí. Disciplina. Disciplinada. Eu vou ler a palavra diariamente. Eu vou estabelecer aqui uma meta de leitura. Meta de leitura. Serão 3 capítulos todo dia. Ou mais. Se você quer ler menos tempo. Mas tem que estabelecer uma meta mínima, pelo menos. E aí você começa a ler as Escrituras. Por quê? Você crê que Deus existe.
Mas diferentemente dos demônios, você também teme ao Senhor. Você crê que Ele existe e também crê que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Só que não basta conhecer a Deus ou crer em Deus. É preciso viver. É preciso ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu sei que sem fé eu não agrado a Deus, eu preciso então desenvolver a minha fé. Aí eu vejo que Abraão fortalecia a fé dele, dando glória a Deus. Então eu vou imitar Abraão. Eu vou viver uma vida que glorifica a Deus em todo tempo, em todo momento. Então quando eu venho para a igreja, tem um momento de louvor aqui, eu entendo que aquilo é importante. Viu, pastor Luiz? Aqui é um assunto para vocês do louvor explorarem profundamente. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. É pensar, é refletir sobre o que o louvor tem a ver. Para ele saber, Deus habita. O que isso significa? A palavra habitar. Vamos tentar aqui destrinchar a palavra habitar. O que é habitar? Morar. Hã? Morar. Morar. O que é habitação? Palavra lar. Habitação é o seu lugar, é o seu lar, é onde você está, é onde você mora. Então, se Deus habita em meio aos louvores, onde que Deus habita? Qual que é a habitação dele? Pense nisso, reflita nisso, medite nisso, olhe a respeito disso. Deus habita em meio aos louvores. Esse é o lugar onde Deus está. Esse é o lugar. Então por que tem música na Bíblia? Por que o diabo usa tanto a música para destruir? Para afastar as pessoas de Deus? Porque Deus habita em meio aos louvores. É o lugar onde Deus está. Então significa que a música, ela é um instrumento poderoso para te conduzir à habitação do Altíssimo. Ela vai unir corpo, alma e espírito de uma forma tão extraordinária que você não conseguiria de outra forma. Consegue ver isso? Consegue perceber isso? Então, trazendo aqui Abraão novamente, como é que ele teve fé? Como é que ele pôde ser considerado amigo de Deus? Ele fortalecia a sua fé dando glórias a Deus. É viver uma vida, mesmo a despeito de todas as aflições e dificuldades que são passageiras. Vão passar. Você vai focar nas coisas eternas e você vai dizer assim: louvado seja o nome do Senhor em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Em todo tempo eu te louvarei, Senhor. No momento ali da angústia, aí você começa: eu te louvarei, te glorificarei. Você pode até fazer a coreografia, ficar sozinho em casa, mesmo na frente do espelho, fica lá: eu te louvarei, meu bom Jesus. Você pensa, está sozinho, mas Deus está vendo. Qual que é o seu momento? Talvez seja o momento da dificuldade, da luta, da tristeza, do cansaço, das impossibilidades, das frustrações. Mas em meio a esse momento, ao invés de você ficar ali, ó vida, ó céu, ó Deus, você está vendo que eu estou assim, Deus olha para mim, e ficar, olha, Deus não se agrada dessa postura. Muito embora Ele veja que você realmente está sofrendo, mas Ele quer que você tenha uma postura positiva. É que mesmo em meio a tantas dificuldades, você tenha o louvor do Senhor continuamente nos seus lábios. Eu te louvarei, Senhor, em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Eu sou uma pessoa de fé, eu vivo pela fé, eu sou justo, a tua palavra diz: o meu justo viverá pela fé. Eu não vou retroceder. Eu não sou daqueles que voltam para trás, eu sou daqueles que avançam. Eu vou adiante, mesmo que hajam dificuldades, mesmo que hajam impedimentos, mesmo que hajam barreiras, e elas sejam muitas. Eu vou olhar para essas circunstâncias e eu vou dizer assim: eu estou alegre, porque a tua palavra diz: tende por motivo de muita alegria o passares por diversas provações. Estou sendo provado.
Deus está permitindo dificuldades para que eu cresça, para que eu não fique como um menino, uma criança, um bebê. Eu cresça, eu amadureça e eu aprenda a encarar os desafios que virão adiante de mim. Porque se eu não estiver preparado para esses, não estarei para aqueles. Mas quem é fiel no pouco, no muito será colocado. Então precisamos crescer. Para crescer precisa ser diligente. Diligente nas coisas espirituais. Então eu assumo compromissos. Eu vou ler a palavra de Deus mais e mais e mais e mais, porque eu quero ter fé. E aí a gente entra então agora no âmbito, no espaço daquilo que nós chamamos de fé. E aí eu digo assim: eu tenho fé. Quem tem fé aqui? Me mostra a tua fé agora. Me mostra a tua fé. Me mostra a tua fé. Eu quero ver a tua fé. A fé precisa ser algo que a gente possa ver, e não apenas algo que eu diga na teoria. Mas a fé, ela é visível, ela se torna visível. É o que o Tiago está falando aqui. A fé precisa ser visível. E ela se torna visível por meio do quê? De obras. Meio de obras. Como assim? Como assim? A fé sem obra é morta. É o que o Tiago está dizendo aqui. A fé sem obras é morta. A fé sem ações correspondentes é morta. O que são ações correspondentes? Você diz assim: eu creio nisso, eu creio naquilo, eu creio que vai acontecer isso, só que eu não vejo as ações correspondentes daquilo que você está dizendo. Então você não está tendo fé, você não está tendo os dois elementos necessários para que a fé se concretize, se realize. É preciso que você também demonstre a sua fé por meio das obras que você vai realizar relacionado à fé que você tem. A fé sem obras é morta. Vamos traduzir agora de forma diferente. A fé sem ações correspondentes. Diz assim: a fé sem ações correspondentes é morta. O que é uma fé morta? Não é fé, porque não existe, está morto. Mas a fé com ações correspondentes, ela se realiza, ela se torna evidente, e é o que Tiago está dizendo aqui. E aí ele usa alguns exemplos. Eu quero trazer um desses exemplos aqui. Abraão mesmo. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu. Todos nós queremos crer, Todos nós queremos crer. A gente diz, Você diz, talvez eu tenha dito algumas vezes: Deus tem promessas para mim. Quem aqui tem promessas? Quem aqui tem promessas de Deus? Elas já se cumpriram na sua vida? Algumas sim, mas todas. Então ainda não se cumpriram. Então elas vão se cumprir. E você precisa ficar firme nisso. Permanecer firme nessas promessas. Mas eu não consigo ficar firme nas promessas de Deus se eu não edificar a minha fé. Então eu preciso edificar a fé. Então fé é um assunto importante, é central. É a gente olhar para Abraão e ver que ele creu, e a Bíblia diz que isso lhe foi colocado, depositado como justiça. E aí tem um episódio da vida dele, isso que está narrando aqui, a gente vai ler lá em Hebreus 11 também, falando que Abraão viveu tanto tempo com a expectativa de algo que não acontecia. Ele já era velho de idade, a esposa já era também velha, não tinham mais condições nenhuma, fisicamente falando, de terem, gerarem um filho, mas ele tinha uma promessa de anos e anos atrás, de que ele teria um filho com Sara, e que esse filho seria pai de multidões. Essa promessa está ali, pendente, ainda não se realizou. Muitas adversidades aconteceram ao longo do caminho. Ele poderia ter desistido,
Talvez você esteja hoje refletindo sobre a sua vida e já passou pela sua mente em algum momento desistir. Desistir. Porque, olha, tanta coisa, tanto esforço, tanto, né? Mas esse esforço não foi coroado com resultado. E não é fácil. Não é fácil quando você trabalha, se empenha, e aí você não vê o fruto do seu trabalho. Não é assim? Não é assim? Não é gostoso quando você trabalha e aí logo o fruto vem e você percebe que o trabalho produziu fruto e você então se empolga ainda mais para produzir mais, para trabalhar mais. E aí porque você vê o feedback positivo. Agora, quando você está ali, faz, há tantas expectativas, há tantos sonhos, mas esses sonhos passa ano, mais anos, e ele não se cumpre. Qual que é a tendência da carne e da alma? Desistir, reclamar. A alma começa a reclamar e a carne começa a falar assim: eu estou precisando dar uma pecadinha. É isso. A alma fala assim: e a carne fala: isso aí mesmo, olha, faz isso, faz aquilo, porque isso vai aliviar. Isso vai te trazer alguma satisfação. Isso vai te trazer alguma recompensa. Essa é a luta. É a nossa luta. Só que você que é espiritual, nasceu de novo, você tem um espírito ao seu lado e você vai fazer o quê? Você vai tentar encontrar forças aonde talvez você não consiga mais ver forças. Você precisa se levantar. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É o que Jesus disse. Tem de bom ânimo. Não pare, não desista, continue, não retroceda, mas avance, porque o meu justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. O que é? Não se agradará. O que é se agradar? É graça. Eu não posso conceder graça para você quando você retrocede, mas quando você avança, mesmo a despeito das dificuldades, e o louvor está presente nos seus lábios, e você está caminhando, né? Cantando aquela música do, não lembro do cantor, mas estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, estou passando pela prova, dando glória a Deus, está passando pela prova, mas eu estou dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O louvor está presente. Eu tenho uma atitude falando assim: não, olha, está difícil, não está fácil. Eu me vejo várias vezes ali querendo desistir, fraco, às vezes até o medo vem ali se assenhorando da gente. Mas então você fala assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e que Ele vai se levantar. Vai se levantar. Então aí você muda de atitude. Você muda de atitude. E você começa então a falar: não, então vamos para frente, vamos lá, eu vou glorificar a Deus, vou cantar, vou exaltar o Senhor, eu vou fazer como Abraão, porque se ele foi amigo de Deus, eu também quero ser amigo de Deus, vou imitar Abraão. Eu vou fortalecer a minha fé dando glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está comigo, o Senhor está comigo, Ele não me deixará, Ele não me desamparará. Assim como Ele foi com Moisés, Ele também será comigo. Eu preciso conhecer a palavra para dizer essas coisas. Porque quando eu começo a dizer essas coisas, ao mesmo tempo a palavra salta aos meus olhos, e eu digo assim: Ele prometeu para Josué que Ele estaria com ele como esteve com Moisés. E o mesmo Ele promete para mim hoje: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas eu não paro por aí, porque eu conheço a palavra. E aí eu vejo que ele continua dizendo algumas coisas para Josué. Ele diz assim: não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanece na minha palavra. Confesse a palavra dia e noite. Dia e noite. Fale da palavra. Fale para você mesmo. Você precisa ouvir a palavra. É a sua boca que vai dizer. E aí então a fé começa a vir. A fé vem pelo ouvir, porque eu estou dizendo, eu estou ouvindo, eu estou dizendo, eu estou ouvindo. A fé começa então a crescer. Eu começo a glorificar. Vou glorificar cantando, vou glorificar sorrindo, mesmo que eu estou chorando. Eu sei que não é essa a melodia, né, cara?
mas vale a pena. Mesmo que eu estou chorando, eu vou glorificar. Mesmo que eu estou cantando, né? Enfim, em todo tempo, o teu louvor estará continuamente nos meus lábios. Eu quero viver pela fé. Eu quero viver pela fé. Diga assim: eu quero viver pela fé. Eu quero viver pela fé. Mas diga com fé. Então faça. Mostre as suas obras. Demonstre a sua fé pelas obras. Não basta dizer que crê em Deus, que Ele existe, que tem uma promessa. É preciso viver pela fé. Mesmo quando Deus chega para você, como Ele chegou para Abraão e disse assim: você vai oferecer Isaac, o seu filho, que você tanto esperou por ele, que agora já é um adolescente. Você vai oferecer ele em sacrifício. Então, vai até tal monte, chamado Moriá, e lá você vai oferecer ele ao sacrifício que eu quero. Abraão não reclama. Ele fala: pelo que eu esperei tanto, agora eu vou perder. Ele não fala nada para Sara, porque ele é inteligente. Isso é sabedoria, gente. Tem coisas que você não precisa e não deve falar para outras pessoas, muito menos para sua esposa. Principalmente quando você vai oferecer seu filho como sacrifício. Porque com certeza ela vai falar: você está doido? Não vai, né? Ele quietinho, ele fala: eu vou adorar o Senhor. Olha, eu vou adorar ao Senhor. Eu vou oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor. E eu vou levar Isaac comigo. Ele sabe: que bonito, meu esposo. Olha que coisa linda, que exemplo que ele está dando para o filho. Não sabe de nada, coitado. Agora imagina, Abraão, quando eu voltar sem Isaac, o que eu vou falar para Sara? Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar? Tenta pensar. Uma velhinha, 90 anos, não pode gerar, de repente fica grávida. Um milagre acontece. Ela de fato tem um filho. As promessas de Deus se cumpriram na vida dela. Ano após ano, vendo aquela criança crescer, bonita, bela, correndo para lá e para cá. Agora já é quase um jovem. Aquela mãe, né, que tinha 90 anos, agora está com quanto? Uns 15 anos depois. 90 mais 30 dá quanto? 105 anos. Né? Feliz da vida. Imagina só. Se coloca no lugar de Abraão, falando assim: Deus falou comigo para fazer isso. Eu não sei como vai ser, mas eu só sei que eu vou ter que fazer. Porque se ele ficasse pensando o que Sara ia fazer, com ele depois que ele voltasse sem Isaac, ele não faria o que ele fez. Ele não pensou. Ele fala: Deus falou comigo. Então ele se levanta, prepara ali tudo que precisa de madrugada. Ele não fica ali, ó. Deus falou aqui, no dia seguinte ele foi breve. De madrugada ele já se levanta. Porque ele vai ficar pensando naquilo, ele vai se martirizar, ele vai ficar: meu Deus, e agora? Ai, Senhor, ai, né? Ele vai rápido, ele fala assim: não tenho tempo para isso. Deus falou, então estou fazendo. Pega lá dois servos dele, coloca lá os animais, vamos lá. Chega em um determinado ponto, ele fala assim: agora vocês ficam aí, que eu vou subir, eu e Isaac apenas, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Só Abraão sabe o que está acontecendo. Isaac está indo junto. Chega lá em cima, coloca Isaac, né, sobre uma pedra. Mas Isaac tinha perguntado antes: mas pai, tipo assim, você veio sacrificar, cadê a ovelha, cadê o cordeiro? O que Abraão respondeu? Deus proverá. Deus proverá. Né, cara? Deus proverá. O cordeiro Deus proverá. O que você precisa, Deus vai prover. A sua necessidade, Deus vai prover. Deus vai prover. Olha a fé de Abraão. Ele está crendo, porque a Bíblia diz como foi isso aí. A Bíblia fala: ele creu de tal forma que ele sabia que Isaac era o filho da promessa e que nele seria chamado as gerações futuras. Então Isaac, ainda que ele fosse morto, vai ressuscitar. Olha o milagre que ele estava crendo. Ele falou: Deus falou, eu vou cumprir. Eu sei que, não sei como, mas eu sei que vai ser. Isaac continua. Isaac continua, mas eu vou cumprir. O que a gente vê aqui? Obediência. Obediência. A fé envolve obediência.
A fé requer obediência. A fé não duvida. A fé não duvida. Ela é firme. Mas ela se mostra por meio das suas obras. Olha a obra de Abraão. Qual que é a obra ali? Eu creio em Deus. Deus tem promessas. Ele está falando isso. Mas agora a minha obra é essa. Eu vou fazer algo e eu vou demonstrar a minha fé pelas obras que eu estou fazendo. A gente sabe do relato bíblico. Não era isso que Deus queria. Deus queria provar o coração de Abraão. Quando Abraão coloca, e detalhe, Isaac também os perdeu, sabe? Não, que isso, você não vai me matar, não, me solta. Não, ele foi obediente. Porque imagina você, de repente descobre que você é o sacrifício. Como que você faria? Qual seria a sua reação? Ai, pai, pode me matar. Olha, a obediência, o temor e a fé presentes na vida de Abraão e de Isaac também. Isaac está aprendendo com Abraão uma vida de fé. Você tem uma responsabilidade. O seu filho está olhando você. E o que você faz, a fé que você tem ou não tem, vai contagiar o seu filho. Por isso que você precisa ter fé e demonstrar para o seu filho a fé que você tem por meio de obras que você faz, de ações concretas que demonstrem a sua fé. Quando Abraão coloca Isaac ali, ele pega ali aquele punhal, levanta aos céus e ele fala: Deus, faz alguma coisa, Senhor, faz alguma coisa antes que eu desça esse negócio aqui. Isaac está lá quieto, Abraão está aqui, meu Deus, e que vai? Não, se eu ficar pensando em Isaac, não vai levar bom. E aí ele vai aparecer ali, mas então o anjo do Senhor vem e brada: não faças tal coisa. E eu acredito que ainda para além do que a gente lê nas Escrituras, de que Abraão sabia que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos, eu também imagino que Abraão sabia que Deus não ia requerer um sacrifício de um ser humano, mas era uma prova pela qual estava passando. Ele fala: eu não sei até que ponto vai, mas eu vou diante daquilo que Deus falou para eu fazer. E aí então, quando o anjo brada nos céus, eu quero que você também preste atenção nisso. Existem anjos. Fala aí: existem anjos. Existem anjos. E eles estão a meu serviço. Existem anjos. E eles estão a meu serviço. Na hora certa, no momento exato, ele vai aparecer. E ele vai prover aquilo que eu preciso. Anjos são espíritos ministradores da parte de Deus para ministrar na sua vida. Você precisa entender isso e passar a viver essa perspectiva. Um anjo vai aparecer no momento certo e ele vai ministrar na minha vida o que Deus quer que eu faça. Mas eu vou permanecer crendo e fazendo o que o Senhor disse para fazer. Não vou duvidar por incredulidade. Não vou duvidar por incredulidade. Ainda que eu consiga observar e ver as circunstâncias e consiga avaliar e falar: poxa, não está fácil. Mas eu não sei como. Eu não sei como, mas eu sei que o meu Redentor vive e que Ele vai se levantar no momento certo. No momento certo. E vai enviar os seus anjos para ministrar sobre a minha vida. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Porque no momento certo, o que você precisa, Deus vai prover. Deus vai prover. O que você precisa, Deus vai prover. O que Deus exige de você, seja obediente. Viva pela fé, que no momento certo, Deus vai prover. Seja fiel no pouco, e no muito Deus vai te colocar. Vem cá, Carla. Jonathan, DJ, como chama aí? Bala na agulha, Deus proverá. Não desista, não desanime, porque Deus proverá. Nesse ano de 2023,
Deus vai prover na vida daqueles que creem. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir esse louvor.
proverá. Viva pela fé. Viva pela fé. Viva pela fé. E que a sua fé seja vista, seja demonstrada por meio das ações que a testificam, pelas obras que você faz. Fale, mas faça. Fale, mas faça. Creia, diga e faça, crendo que Deus proverá. Amém? O pessoal vai servir a ceia, ministério de louvor. Nós vamos agora participar deste momento assim. E já emendando aí, sabendo que Deus vai prover, você vai tomar da ceia hoje de uma forma ainda mais firme, consciente de que Deus vai prover. E você vai tomar, e quando você tomar o cálice, quando você comer do pão, você vai falar assim: o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em mim. Ele vai fortalecer o meu corpo mortal. Diga isso. Ele vai vivificar. Ele vai vivificar. Fala, Ele vai me fortalecer. Eu vou ser fortalecido. Eu vou sair daqui hoje fortalecido. Diga isso. Eu vou sair daqui hoje fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Pai, no nome de Jesus, graças eu te dou, Senhor. Eu consagro o pão, eu consagro aqui, Senhor amado, o suco. Quero convidar as crianças. Juan Carlos, chama lá. Ministério Infantil, eles vão participar com a gente também neste momento. Pai, no nome de Jesus, que a tua bênção se manifeste na vida do teu servo, da tua serva, da tua igreja, nesse instante. E que esta pessoa, ao tomar do cálice, ao comer do pão, vai ser fortalecido no Senhor, na força do seu poder. O seu físico será fortalecido, será vivificado. Diga assim: eu serei vivificado, eu serei fortalecido, em nome de Jesus. Eu vou ser fortalecido, eu vou ganhar força, porque o caminho ainda é longo. Diga isso: o caminho ainda é longo, e eu preciso ser fortalecido para continuar, para caminhar, crendo que o Senhor vai prover cada necessidade. Aleluia. Pode servir. As crianças também vão tomar, tá? Só que entrega para as crianças por último, tá bom? Serva aí os maiorzinhos e depois as crianças. Bora lá, pastor William. Poder pegar agora. Último do último. Aleluia. Bianca, ajuda a abrir para as criancinhas depois, tá? Pode colocar aqui para elas, ó. Esse primeiro, já aberto, certinho, elas vêm e pegam.
Tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Quando nós comemos o pão, estamos cumprindo algo que Jesus disse: façam isso em memória de mim. E creiam, que eu vivificarei vossos corpos mortais. Eu te dou. Vamos comer do pão? Todos comeram pão? Estou vendo você mastigando. Cadê seu pão? Já comeu? Vocês são rápidos. Agora, bem para as crianças também o cálice. É o suco, né? Suco de uva. Ele representa o sangue de Cristo que foi vertido por nós. Como Jesus fez, semelhantemente, após ter ceado, tomou o cálice e, tendo dado graças, ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês, o meu sangue. E ele disse: fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em meu nome. Porque todas as vezes que vos reunirdes em meu nome, vocês estão anunciando a minha morte, até que eu volte. Então, enquanto ele não voltar, nós estamos aqui dizendo: Senhor, tomamos posse das bênçãos espirituais nas regiões celestiais que já nos foram concedidas gratuitamente em Cristo Jesus. Nosso corpo mortal será vivificado. Será vivificado. Diga isso. Será vivificado. Será vivificado. Levante aos céus o cálice e diz: graças eu te dou. Graças eu te dou. Vamos tomar? Senhor, nós cremos na Tua Palavra, nós cremos na ordem que o Senhor nos deu, que disse para nós fazermos isso todas as vezes, que nos reuníssemos em Teu nome, porque todas as vezes que o fizéssemos, estaríamos anunciando a Tua morte. O Senhor já morreu pelos nossos pecados e pelas nossas enfermidades. O Senhor já carregou todas elas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Por isso, neste momento, em nome de Jesus, faça isso. Declare isso. Você fala: em nome de Jesus. Se há alguma deficiência física no seu corpo, você vai dizer assim: em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu tomo posse dessa bênção. Meu corpo será vivificado agora em nome de Jesus. Eu serei fortalecido em nome de Jesus. Em nome
Eu estou sendo fortalecido, diga isso. Eu estou sendo fortalecido. O meu corpo está sendo vivificado nesse instante. O meu corpo está sendo vivificado nesse instante. Então vamos cantar. Enquanto nós cantamos, você vai crendo que o seu corpo está sendo vivificado. Está sendo vivificado. Porque o Senhor habita em meio aos louvores. O Senhor habita em meio aos louvores. O Senhor habita em meio aos louvores. E aonde a presença do Senhor está, a presença do Senhor traz transformação. A presença do Senhor produz cura, produz libertação. Vai dizendo isso. Em sua presença, pra sempre estar. Amar o dia em que Ele vem. Ele virá. Por em Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem. O Rei Jesus. Até que o Senhor volte. Até que o Senhor volte. Até que o Senhor volte. Eu sou fortalecido em ti. Meu Deus, eu tomo posse das bênçãos espirituais, das regiões celestiais. Eu tenho fé, eu creio que Ele existe, eu creio que Ele criou todas as coisas. E eu vou demonstrar a minha fé. Diga isso, eu vou demonstrar a minha fé. Por meio de ações concretas, de obras visíveis, que testificam daquilo que Ele é. A minha luz vai brilhar. A minha luz vai brilhar. A minha luz vai brilhar. Brilhe para que os homens deste mundo vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos a Ti. Nós bendizemos o Teu nome. Nós te exaltamos. Nós te exaltamos. Graças te damos pelas bênçãos espirituais que o Senhor já nos deu, com as quais o Senhor já nos abençoou. Nós tomamos posse dessas bênçãos. Nós viveremos pela fé, porque o Senhor já nos fez justos, e o teu justo viverá pela fé. E a nossa fé será demonstrada por meio de obras concretas, visíveis àqueles que nos veem, para que eles glorifiquem a Ti, glorifiquem o nosso Pai que está nos céus, pelas boas obras que nós realizamos em Teu nome. Nós cremos, Senhor, que mesmo a despeito das dificuldades, mesmo a despeito das impossibilidades, mesmo a despeito, Senhor, das barreiras que se colocam diante de nós, o Senhor proverá. O Senhor proverá. O Senhor proverá. No momento certo, no instante certo, o Senhor proverá. Proverá aquilo que nós necessitamos. O Senhor dará ordem aos teus anjos para que eles ministrem em nossas vidas, que eles ministrem ao teu servo, ministrem a tua serva. Que o teu nome então seja glorificado por meio daquilo que vai acontecer em nossas vidas, nesta igreja, para o louvor do teu nome. Para o louvor do teu nome, nós te exaltamos. Levante as suas mãos aos céus e diga bem alto: glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluia.